Olá, tem aluno aí? Continuando a nossa aula sobre os números naturais, nós vamos representá-los agora numa reta numérica. É uma das formas de organizar, de ordenar os números naturais que nós usamos na escola. Bom, esta reta é uma reta bem simples e ela está aumentando de uma em uma unidade. Aqui nós começamos com o 1, poderia ter começado com o 0, e por serem números naturais, nós estamos apenas com números inteiros e positivos. No quinto ano a gente não estuda os números negativos e os números racionais nós vamos estudar daqui a pouco, ainda não entramos nessa matéria. Bom, aqui nós temos os números, estão evoluindo de 1 em 1. A reta poderia continuar, mas aqui a parte que nós estamos vendo está de 1 a 11. Esse aqui está tampado. Se você conhece os números, conhece a sequência numérica e sabe que os números estão aumentando de 1 em 1, 1, 2, 3, 4, aqui você sabe qual é o número que está representado. As professoras têm o costume de dar atividades assim em avaliações. Você sabe que aqui é o número 5. É claro, porque veio depois do 4, está aumentando de 1 em 1. Na nossa reta, depois 10, 11, aqui você sabe que é o 12. Então, é bem possível que nas suas avaliações diagnósticas de começo de ano, tenha alguma, ou mesmo nas suas avaliações durante o ano, no decorrer do ano, tenha esse tipo de atividade. Não com números tão simples, é claro, mas você deve encontrar alguma sim. Aqui a gente tem outra reta numérica. Ela não começou do 0, ela não começou do 1 e também não está contando de 1 em 1. Se aqui nós temos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, nós estamos contando de 10 em 10. Você, aqui está muito óbvio, mas quando você vê uma reta e não consegue identificar o intervalo assim de cara, você pode fazer uma coisa muito simples para descobrir. Por exemplo, você pega o número, vamos pegar, por exemplo, o número 30. 30. E você subtrai o número que veio antes dele. Então, 30 menos 20. 0 menos 0, 0. 3 menos 2, 1. O resultado foi 10. Então, você sabe que aqui essa reta está crescendo de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e assim por diante. Se você fizesse isso com qualquer um dos números dessa reta, o resultado seria 10 e você saberia que está contando de 10 em 10, tudo bem? Bom, aqui também tem números ocultos, vamos ver. Nós temos aqui, ó, depois do 80, antes do 100, contando de 10 em 10, um número oculto. Ele tem que ser o número, se aqui eu tenho 60 mais 10, 70, 70 mais 10, 80, eu tenho aqui 80 mais 10, que vai ser o número 90, como você já pensou, obviamente, certo? Bom, agora aqui nós temos um número que está, uma estrelinha que está no meio do caminho. Como seria isso? Como eu vou identificar essa estrelinha? Bom, se aqui está contando de 10 em 10, quer dizer que existe uma reta deste tamanho inserida aqui. Quer dizer que aqui tem 10, aqui tem o 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, se está contando de 10 em 10, se essa reta é de dezenas, as unidades estão aqui. Bom, se as unidades estão aqui, nós temos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E aqui, então, neste lugar, o lápis não tá legal para ver, né? Neste lugar dessa estrelinha, entre o 30 e o 40, a estrelinha tá bem na linha do meio, nós teríamos o 35. Então, às vezes, o professor pode te pedir para encontrar
um número que esteja na reta, mas não esteja representado nela, escrito nela. E você é capaz de achar, porque você já sabe contar e sabe que entre o 20 e o 30 tem 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Então, você mesmo pode riscar e perceber. Se o número estiver logo no meio, vai ter um 5. Será 15, 25, 35, 45, certo? Bom, também pode ter uma reta. Aqui eu coloquei os números assim deitadinhos, para caber melhor, porque para você enxergar eu tenho que fazer de canetinha, não é fácil fazer pequeno. Então, aqui nós temos 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e assim por diante. Bom, aqui vale a mesma coisa. Eu sei que você só de olhar já descobriu. Mesmo assim, eu quero mostrar como a gente faz. Bom, se eu quero descobrir de quanto em quanto está crescendo, escolho um número qualquer e subtraio, faço uma continha de menos com o número anterior a ele, o que vem logo antes. Então, vamos supor aqui, 600. Menos o número que veio antes, 500. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 6 menos 5, 1. Então, essa reta está crescendo de 100 em 100. Certo? Bom, se ela está crescendo de 100 em 100, a gente tem entre o 100 e o 200, a gente tem 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, até chegar no 199, que vai estar aqui logo antes do 200. Para simplificar isso, a gente pode imaginar também uma reta dessa aqui no meio. Então, a gente teria 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. Bom, estou falando isso para a gente descobrir essa estrelinha aqui. Se a estrelinha está bem no meio, entre o 800 e o 900, ela será o número 850. Está certo? Então, essa reta poderia ser de milhares, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Poderia ser de dezenas de milhares, 10.000, 20.000, 30.000. Então, e sempre você tem que se lembrar, se a reta não está contando de um em um, como essa daqui, você tem que se lembrar que entre um número e outro existem vários outros números que foram ocultos para ficar mais fácil de representar, mais fácil de entender. Vamos ver aqui alguns números que nós poderíamos representar nesta reta. Vou começar aqui com este aqui, 72. Onde é que eu vou encontrar nesta reta o número 72? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 80... Bom, o número 72 é maior do que 70 e menor do que 80. Vamos ver. Aqui no meio, a gente já falou que teria o 75. O 72 está antes do 75 e depois do 70. O 72 deve estar mais ou menos por aqui, bem pertinho do 70. Então põe o número de cima. Tudo bem, dá para você entender. Então, o 72 estaria 71, 72, 73, 74, 75. Mais ou menos por aqui. Certo? Bom, vamos mais um. 28. O 28, ele está entre o 20 e o 30, concorda? Mais do que 20, menos que 30. A gente já até riscou aqui que o 25 estaria no meio do 20 e do 30. Então, o 28 é mais do que 25. Então, ele está depois desta metade. 25, 26, 27, 28. O 28 está aqui, olha, bem próximo do 30. Mais ou menos por aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho o
115. 115. 115. Entre o 100 e o 200 está o 115, mas onde? Se aqui eu tenho 110, 120, 130, 140, 150, o 115 tem que estar bem próximo aqui do 110. Então, ele vai estar aqui entre o 120 e o 110, bem no meio. Claro que aqui não dá para representar exatamente onde ficaria, mas seria por aqui, certo? 250. O 250 está fácil de achar. 200 está aqui, 300 está aqui. 250 é mais que 200, menos que 300. Como a gente tem o número 50 aqui, a gente sabe que é exatamente no meio desses dois. É o 250. Bem aqui, entre o 200 e o 300. E este aqui, 305. Bom, o 305, ele está entre o 300 e o 400. Mas onde? Vamos lembrar. Entre o 300 e o 400, nós temos 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400. O 305, eu vou ter que colocar de cabeça para baixo para caber aqui. Ele está aqui, olha, antes do 310. Parece que ele é colado lá no 300. Deixa eu refazê-lo aqui, porque ficou de cabeça para baixo. Então, o 305 estaria aqui, bem pertinho do 300. E assim, eu acho que quando nós estamos trabalhando com retas numéricas, com números naturais, a gente costuma usar algumas expressões. Por exemplo, dezenas exatas. O que quer dizer uma dezena exata? É aquele número que dá exatamente uma dezena ou mais dezenas, sem se misturar com unidades. Como assim? Quais são as dezenas exatas? São 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Então, essas são dezenas exatas. Também falamos em centenas exatas. Que seriam o 100, 200, o 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Bom, essas são as centenas exatas. Poderíamos falar também de unidades de milhar exatas, dezenas de milhar, centenas de milhar e assim por diante. Cada ordem que a gente conhece, a gente pode falar dela exatamente. Alguns números estão entre essas dezenas, entre essas centenas. Então, eles não são dezenas exatas ou centenas exatas. Por exemplo, se nós podemos ter por aqui assim, você consegue ver? Por aqui assim, você tem o número 12. Ou aqui bem perto do 40, você tem o 38. Bom, em algumas situações, para ficar mais fácil a compreensão, para ficar mais fácil a comunicação, ou mesmo para fazer um cálculo mental, nós aproximamos esses números da dezena exata onde ele está, ou da centena exata onde ele está. A isso nós damos o nome de arredondamento. Vamos pegar, para começar, os números que nós já localizamos na reta numérica, na primeira reta. Por exemplo, o 28. O 28 está aqui, entre o 20 e o 30, mais próximo do 30 do que do 20, certo?
veja só, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, o 28 está por aqui. Vamos supor que eu vá fazer uma compra e eu não tenho exata noção do preço, eu não sei quanto levar. Se é um produto que custa 28, eu posso pensar, custa aproximadamente 30. Quando nós fazemos arredondamentos, nós precisamos nos lembrar que existem expressões a serem usadas. Por exemplo, aproximadamente. Vou deixá-la aqui para a gente não se esquecer dela. Eu posso dizer de algo que custa R$28, que custa aproximadamente R$30. Custa cerca de R$30, custa mais ou menos R$30. Então, quando nós arredondamos, nós chegamos o número para a dezena exata, para a centena exata ou para a unidade de milhar mais próxima dele, certo? Então, algo que custa R$28 custa aproximadamente R$30. Bom, algo que custe R$72, ou um lugar onde tenha 72 pessoas, eu posso dizer que tem, veja só, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 72 está bem mais próximo do 70. A dezena exata mais próxima do 72 é o 70. Então, uma festa onde havia 72 pessoas, eu posso dizer que tinha aproximadamente 70 pessoas. Bom, na reta abaixo, nós temos aqui unidades de milhar. Vamos ver com unidades de milhar como é que isso funcionaria. Aqui eu tenho 3.800. Pode ter sido um evento, por exemplo, com 3.800 pessoas. Onde é que eu vou localizar o 3.800 nessa reta? 3.800 está depois de 3.000 e antes de 4.000. Vamos ver. 3.100, 3.200, 3.600. Opa! 3.100, 3.200, 3.300, 3.400. Aqui, 3.500. 3.600, 3.700, 3.800, 3.900. Então, 3.800 estaria por aqui. Se 3.800 está por aqui, 3.800 está mais perto de 4.000 do que de 3.000. Então, quando eu faço um arredondamento, eu digo que há aproximadamente 4.000 pessoas neste evento. Se eu tivesse aqui 2.080, veja que os algarismos são os mesmos, o algarismo aqui é o mesmo, mas este 8 está em outra ordem, não está na ordem das centenas. Se eu tenho 2.080, entre 2.000 e 3.000 eu sei que ele está. Aqui eu tenho 2.100, 2.200, 2.300, 2.400, 2.500. Veja que eu nem vou continuar aqui, porque 2.080 está depois de 2.000 e antes de 2.100. Então, 2.080 está aqui, olha, bem pertinho do 2.000. Antes de 2.100, é aqui onde 2.080 está. Então, 2.080 eu arredondo para 2.000. Então, algo que custe, por exemplo, R$2.080, eu posso dizer que custa aproximadamente 2.000. E assim eu arredondei esse número para a unidade de milhar mais próxima. Bom, é importante você ficar atento quando for fazer um exercício onde o seu professor te pedir para arredondar um número. É bom você ficar atento para o seguinte. Imagine o número 4.682, certo?
E o seu professor pediu para você arredondar para a dezena mais próxima. Se você tem que arredondar 4.682 para a dezena mais próxima, a dezena está aqui, certo? Então, você vai arredondar 4.600. E aí? 82 está mais perto de 80 ou de 90? Está mais perto de 80. Então, vai ficar 4.680. Porque aqui eu arredondei para a dezena mais próxima. Se o seu professor te pedir para arredondar para a centena mais próxima, o arredondamento já fica diferente. Veja, unidade, dezena, centena. Este número é a centena. Então, 4.682 está mais próximo de 4.600 ou de 4.700? 4.682 está mais próximo de 4.700. Então, esse seria o arredondamento para a centena mais próxima. E se o seu professor tivesse te pedido para arredondar para a unidade de milhar mais próxima? Então, você olharia unidade, dezena, centena, unidade de milhar. E aqui você pensaria, 4.682 está mais próximo de 4.000 ou de 5.000? Veja bem, 4.000 está aqui, 5.000 está aqui. Aqui é 4.500. 4.682 está depois de 4.500, não é mesmo? Então, 4.682 está mais próximo de 5.000. E aqui a gente arredondou para a unidade de milhar. Você poderia arredondar para dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhões, assim como o seu professor tiver pedido ou como seja mais conveniente para você naquela situação. Bom, vamos ver uma situação em que a gente poderia usar o arredondamento na nossa prática, na nossa vida. Imagine que eu queira assinar essas revistas, que a gente queira assinar essas revistas. Está muito pequenininho, mas aqui dá para ver um pouco que as assinaturas estão sendo promovidas aqui para você pagar em prestações. Eu vou escrever um número maior para você ver. A revista Pais e Filhos está sendo anunciada aqui por 6 vezes de R$ 25,20. Bom, e a revista Pense Leve está sendo anunciada por 4 vezes de R$ 38,57. Veja bem, imagine que eu estou lá fazendo essa compra, estou numa banca de revista, eu não estou com calculador, eu não quero fazer a conta ali no papel, eu só quero pensar mesmo se é conveniente, se eu consigo pagar, eu quero saber quanto é que dá esse total. Eu posso fazer um arredondamento e calcular mentalmente. Então, veja, R$ 25,20. Para eu fazer 6 vezes aqui mentalmente, talvez eu ache difícil, mas e se eu arredondar? Então, eu teria aqui, olha, R$ 25,20. Vamos fazer na nossa reta aqui, só para a gente ter uma noção. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Fiz de 10 em 10 porque os nossos números aqui vão até as dezenas. Eu poderia ter feito mais se fosse um valor maior, tudo bem? Então tá, 25 é depois de 20 antes de 30, 25 é aqui bem no meio. Só que são R$ 25,20, então está mais próximo do 30 do que... o 20 centavos está mais para cá, mas está mais próximo do 30 do que do 20.
Se eu penso assim, olha, 6 vezes 30, para mim já é mais fácil de calcular, né? 3 vezes 6, 18. E esse zero aqui fica 180. Então, eu sei que a assinatura dessa revista vai custar para mim aproximadamente R$180. E a revista Pais e Filhos? Bom, R$38,57. 38 está entre o 30 e o 40. Está depois do 35, e, portanto, mais próximo do 40. Se eu faço 4 vezes 40... também consigo fazer mentalmente. 4 vezes 4, 16, acrescento 0, eu tenho 160. Viu como fica mais fácil de calcular? Viu como o arredondamento pode te ajudar bastante aí nas suas compras, para fazer as contas rapidinho. Lembrando que esse número é um número aproximado e você vai usá-lo muito para as suas estratégias de cálculo, certo? Se você gostou desse vídeo, eu quero que você curta, por favor, mostre para os seus amigos, se inscreva no canal e ative as notificações para saber sempre que houver vídeos novos, tá certo? Se você é professor, eu vou colocar na descrição o eixo e a capacidade que foi trabalhada nesse vídeo. Um beijo e até a próxima!